Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Tia Jane aqui para mais um dia de aula, tá certo? Para mais uma videoaula com vocês. Olha só, gente, faz um tempinho que a gente não aparecia aqui pelas videoaulas de empreendedorismo, não é isso? Só que hoje, pessoal, depois de falar no que é ser um empreendedor, o empreendedor brasileiro, depois de falar que querer não é a mesma coisa que desejar, que nem tudo que eu quero eu preciso, tá certo, gente? A gente começa hoje falando sobre o que é dinheiro, tá? Aí vocês devem estar se perguntando assim, mas tia Jane, por que a gente não falou primeiro no que é dinheiro no comecinho? Pessoal, olha só, nós temos o seguinte, que aprender primeiro a economizar, aprender a ver todas as maneiras de se chegar a uma economia, para depois a gente ver o que é o dinheiro, para depois quando a gente for para o conteúdo do dinheiro, como a gente chegou agora, a gente já saber que o dinheiro é para ser economizado, tá certo? É para ser gasto com o que realmente é necessário para que a gente possa viver bem agora e depois. Tá certo, pessoal? E a gente chega aqui na página 46 do nosso livro de empreendedorismo, onde fala sobre o que é o dinheiro, tá certo, gente? Já vão colocando a data aí, a data de hoje, dia 6/10/2020, ou seja, 6 de outubro, tá? Que a gente vai começar aqui nossa conversa, pessoal. Olha só, você sabe o que é dinheiro? Começa com essa perguntinha, você sabe o que é dinheiro? Todos nós sabemos o que é um dinheiro, né, gente? Só que a gente vai ver isso mais a fundo, tá certo? A segunda pergunta, como podemos gastar o dinheiro? Pessoal, podemos gastar o dinheiro de diversas maneiras, de diversas formas, não é isso? Para alimentação, para saúde, para diversão, para o vestuário, não é isso? Ter mais coisas significa ser mais feliz? Será que se eu tenho mais coisas que o meu amigo, eu sou mais feliz que ele? A gente também vai saber agora, tá certo, gente? Acompanhem a leitura junto com a tia Jane, tá certo? Para que a gente possa entender melhor, ok? E começamos assim. Para obtermos o que necessitamos ou desejamos, podemos produzir objetos com nossas mãos e nossa criatividade. Trocar uma coisa por outra, sem usar dinheiro. Olha só, vocês lembram quando a gente falou lá em geografia, que tem a feira do troca-troca em Teresina, tá certo? Em que as pessoas antigamente trocavam o que tinha por outro objeto, tá? Sem precisar utilizar dinheiro, tá bom? E assim elas viviam, assim elas iam se servindo, ok? O dinheiro é ainda uma forma de atribuir valor às coisas, ou seja, tudo que a gente compra hoje, pessoal, tem um valor, tá? O valor de uma laranja não é o mesmo valor de uma melancia, tá certo? Quando trabalhamos, recebemos em troca um dinheiro pelo nosso trabalho. Pessoal, vocês lembram que a gente falou lá em história em trabalho remunerado e trabalho não remunerado? Tá? Então, quando a gente trabalha e recebe por esse trabalho, a gente está exercendo um trabalho remunerado, tá certo? Então, esse primeiro losangozinho aqui, olha só, esse primeiro símbolozinho aqui, vermelhinho, diz o seguinte. Antigamente, não havia o dinheiro como ele é conhecido hoje, isso nós já estudamos, não é isso, gente? As pessoas trocavam mercadorias para adquirirem o que precisavam. Um pescador, por exemplo, podia trocar o peixe que estava sobrando com alguém que tivesse colhido mais milho do que necessitava. Então, pessoal, se eu só tinha um peixe para comer dentro de casa e estava sobrando ali, eu precisava de um acompanhamento para esse peixe. E eu ia atrás de um milho para acompanhar o peixe. Então, eu chegava em outra pessoa e falava assim: olha, você quer trocar um peixe comigo? Você precisa do peixe e eu preciso do milho. Então, nada mais do que uma troca justa, tá? É dessa maneira que funcionava. O segundo pontinho. Como algumas mercadorias eram mais procuradas que outras, foram definidas como moeda de troca. Ou seja, se o meu peixe custava mais do que o milho, então eu tinha esse peixe como uma moeda de troca mais valiosa. Tá certo? No terceiro pontinho, pessoal, no terceiro losango, nós temos assim. Quando o metal foi descoberto, ele passou a ser utilizado na fabricação de vários utensílios e também em trocas.
era trocado primeiro em seu estado natural, depois em forma de barras como anéis, braceletes e etc. Tá? Então os objetos começaram a ter valores, os objetos começaram a não ser vendidos apenas por ele no seu estado bruto, ou seja, da maneira que era encontrado na natureza, da maneira como no caso do metal, da maneira que era encontrado no solo. Tá? O metal passou a ser o que, pessoal? O metal passou a ser trabalhado, certo? E a partir dele foi obtido outros produtos que começou a ser comercializado, tá certo? No século 7 a.C., surgiram as primeiras moedas semelhantes da atualidade, pequenas peças de metal com peso e valor definidos e a marca de quem as emitiu. Olha aí, gente, passamos do período da troca para o período do quê? Das primeiras moedas, tá? Dos primeiros valores, ok, pessoal? E aí tudo começou a ter um preço. Eu já não podia trocar o peixe por um milho, porque o peixe era mais caro que o milho, porque eu já tinha uma moeda para poder comprar o peixe, porque eu já tinha uma moeda para poder comprar o milho, tá certo, gente? Tudo passou a ter um preço estabelecido, tá bom? Olha só, nós temos essa criança do lado falando o seguinte: você sabia que existia uma época em que não havia dinheiro? Agora nós sabemos, não é isso, gente? Que o dinheiro começou a surgir depois, tá certo, pessoal? Então, todo mundo mudando com a tia Jane para a página 47, tá? No último símbolozinho que diz o seguinte: na Idade Média, os ourives, profissionais que trabalhavam com objetos de ouro e prata, guardavam quantidades de metal e entregavam aos seus donos em recibo como garantia. Com o tempo, esses recibos passaram a ser utilizados para fazer pagamentos e circulavam entre as pessoas, dando origem assim ao dinheiro de papel. Olha só que interessante, pessoal. Então, esses recibozinhos, papelzinhos, que estava dizendo a quantidade que faltava de metal, eles começaram a ser o quê? Nossas notas de papéis, que nem nós temos hoje, tá certo, pessoal? Olha só, você sabe qual é a moeda que se usa hoje no Brasil? Qual que é a nossa moeda, gente? É o real. Isso a gente não pode errar jamais. É a moeda que a gente utiliza hoje, o real, tá certo? Existem cédulas ou notas e moedas com valores diferentes. As moedas têm dois lados. Em um está o valor e no outro há um símbolo. Duas crianças conversando, tá? Vamos ler esse diálogo. Em 1810 foram lançados pelo Banco do Brasil os primeiros bilhetes de bancos. Eles eram preenchidos à mão, como pode ser feito com os cheques, tá certo, gente? Observe as moedas e o valor de cada uma. Olha só, pessoal. Olha só nossas moedas. Todo mundo já pegou uma moedinha dessa. A de 5 centavos, a de 10 centavos, a de 25 centavos, a de 50 centavos e a de R$1. Aqui tá o quê? Frente e verso, tá certo? A frente e atrás de cada moeda. Todos nós já tivemos acesso a essas moedas, não é isso? Olha só, agora observem as cédulas que a gente tem, pessoal. Olha só, nós temos a cédula, que é em papel de R$2, temos de R$20, de R$5, de 50, de 10 e de R$100. Só que agora, recentemente, pessoal, tá? Há uns 2 meses atrás, começou a circular a nota de R$200, certo? Mas algo que vem para implementar mais ainda a nossa economia, tá certo, gente? E a evolução não para, tá bom? Antes a gente não tinha o dinheiro e hoje a gente já tem até uma cédula de R$200, tá certo, gente? Olha só, não chegou até as mãos da tia ainda. Não sei se vocês já tiveram o privilégio de pegar, de ver uma nota de cédula de R$200. Na verdade é um privilégio porque é algo novo, né? Então, ter conhecimento dessa nota, poder pegar, poder analisar o símbolo, os números, tá certo, gente? É muito importante, tá? Cada cédula dessa tem uma importância, ok? Olha só, a gente observa também que em cada cédula a gente tem o quê? Olha só,
um animal representando, tá bom? Na cédula de R$2 nós temos a tartaruga. Na cédula de 5 nós temos o que, pessoal? Nós temos um pássaro. Na cédula de R$10 nós temos uma arara. Na cédula de 20, o mico-leão dourado, que está, inclusive, pessoal, é um animal que está em extinção, tá certo? Nós temos também o que? A onça pintada, tá? Nós temos o que? Nós temos um peixe. Então, pessoal, a nota de R$100 e na cédula de R$200 que está circulando por aí é o lobo-guará, tá certo? É um símbolo também do nosso Brasil, ok, pessoal? Olha só, e na maioria das vezes nós podemos observar nessas cédulas animais que estão correndo risco de extinção, como no caso o mico-leão dourado, tá certo, gente? Então, pessoal, o que nós podemos entender aqui? Nós podemos entender que antes não tinha dinheiro, que eram feitas trocas, tá certo? Nós podemos entender que a moeda, as cédulas evoluíram, tá certo? Que tudo começou a ter seu valor, tá? Então, por isso que foram surgindo as moedas e hoje nós temos o que? O nosso real, ok, pessoal? Então, gente, nós voltamos aos nossos conteúdos de empreendedorismo, tá? Estudamos o que é ser empreendedor, o que é ser um empreendedor, estudamos como é ser um empreendedor no Brasil, estudamos se todo desejo é necessidade, tá certo? Se tudo a gente realmente precisa comprar. E a gente entrou hoje no dinheiro, que é o dinheiro. Então, pessoal, a gente pode o quê? A gente pode dizer que o dinheiro serve para comprar, tá? Serve para comprar. E não quer dizer que tudo que a gente compra é necessário, levando para o nosso conteúdo anterior, tá certo? Mas a moeda, o real, tá? Que é nosso aqui do Brasil, tá bom? A nossa moeda é o que a gente utiliza para comprar o que a gente precisa, o que a gente às vezes não precisa, mas compra, tá bom? Mas a gente vai usar essas cédulas que estão aqui presentes e vamos utilizar essas moedas também, tá certo, gente? Então, um beijo bem grande. A tia vai passar o roteiro com a atividade para vocês e na próxima aula a gente continua sobre esse nosso conteúdo, tá certo, gente? Até mais!